Oi, gente! Eu vim a convite da Beca falar um pouco sobre racismo, já que tem acontecido tantos protestos, tem sido muito falado na internet e a igreja precisa se posicionar. Eu já quero começar com um salmo que se encontra no capítulo 11, versículo 7, e diz assim: Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Eu já quis começar com esse versículo para deixar muito claro que eu não vim militar e nem falar sobre política, mas falar sobre a Bíblia, sobre como Deus manda a gente se posicionar e qual é a nossa missão como cristão diante dessa situação. No Salmo 99, versículo 4, diz assim: Rei poderoso, que ama a justiça, tu estabelecestes a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Deus é um Deus justo e imparcial, ele não vê ninguém melhor do que outras pessoas, e isso a Bíblia deixa muito claro o livro inteiro. Deus não olha cor, não olha classe social, e vocês sabem disso. O que é importante a gente entender? Que precisa envolver um pouco de história, infelizmente eu não tenho esse tempo para conseguir explicar, e também nem sou a melhor pessoa para isso. O que é importante enfatizar? A nossa sociedade é uma sociedade que cresceu com ideais racistas, desde sempre. Isso sempre existiu no Brasil, desde o Brasil colônia. Então, o cabelo, o nariz, a boca, as músicas, tudo sempre foi muito ridicularizado. Então, por que eu quis citar isso? Porque a gente precisa saber que isso existe dentro da gente. Que esse pensamento, por mais que não foi você que construiu, ele já existe na sua cabeça, porque tudo sempre voltou para isso. Nos filmes, a gente não vê protagonizando pessoas negras. Nos jornais e em tudo que você pensar, médicos, pessoas ricas, nunca são demonstrados por pessoas negras. E isso existe um motivo. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu não consigo vir explicar exatamente, procura sobre racismo estrutural e você vai entender como a nossa sociedade é uma sociedade racista e isso, consequentemente, também está em nós. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Já que a gente já entendeu que nós somos racistas, nós temos ideais racistas, a gente precisa confessar a Deus isso, porque isso é um pecado. A gente está pecando contra a criação, ou achar que uma classe é melhor do que a outra, uma cor é melhor do que a outra. Isso é um pecado contra a criação. Então é necessário se arrepender desse pecado. Quando a gente se arrepende, existe uma mudança de hábito. E essa mudança de hábito ela é muito necessária e urgentemente, porque a gente precisa entender onde está o erro e estudar para poder mudar. Outra coisa que eu vou deixar aqui para caso vocês quiserem pesquisar é sobre o privilégio branco, para você entender o seu papel na sociedade como cidadão, como você pode pegar esse privilégio que você tem e usar como coisa boa. Quando eu digo sobre privilégio branco, só um exemplo para não ficar tão abstrata essa ideia na cabeça de vocês, por exemplo, conversa com alguém negro que você conviveu e vê a diferença na criação. Por exemplo, algumas coisas que sua mãe nunca precisou falar pra você, mas a mãe dele sempre precisou falar pra ele não ser tirado de ladrão desde sempre. Quando você entra numa loja e as pessoas não ficam te seguindo, quando as pessoas não te olham torto, quando as pessoas não atravessam a rua pra não passar na mesma calçada que você e ter medo de ser assaltado, esse tipo de coisa. Em Provérbios 31, 8 e 9 diz o seguinte: Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta a justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam a justiça. Providencie que recebam a justiça. Então, eu citei o privilégio branco e agora li esse versículo. É necessário que você pegue o que você tem de vantagem para providenciar a justiça. Morre uma pessoa negra a cada 23 minutos. E para esses dias nós tivemos a morte do João Pedro, a morte pelo Estado. E o João Pedro, ele era cristão. E se isso não nos dói, gente, existe um sério problema com a igreja. A igreja tem tido uma certa dificuldade de ver as injustiças, porque morreu um dos nossos injustamente, um menino de 14 anos. E eu quis citar o exemplo do João Pedro por ele ser cristão, mas a gente também não pode só nos limitar àqueles que andam conosco.
Mas eu usei esse exemplo porque se a gente não se choca nem com os que andam conosco, imagine os outros. E isso é um problema muito grave. Se existem pessoas negras na sua igreja, provavelmente essas pessoas não têm estado bem esses dias, porque, dizendo pela minha família e pelas pessoas que eu convivo, ninguém tá muito bem com tudo que tem acontecido. E se você tem alguém perto de você, é muito importante você mandar mensagem e saber se essa pessoa tá bem, se ela precisa conversar e se ela tá precisando de alguma coisa. Porque talvez alguém muito próximo de você esteja até com medo de sair de casa e você não saiba disso. Eu conversei com Gabriel Gama, na verdade, para falar sobre tudo isso, eu conversei com muitos irmãos nossos que vocês até conhecem, que são negros, pra gente poder falar um pouco mais disso com propriedade. E por isso que é tão importante a gente escutar, vocês escutarem, porque são pessoas que passam por isso. E eu pedi pro Gabriel Gama falar, eu perguntei, né, o que você acha que a igreja pode fazer nesse caso? E ele me mandou algumas coisas, eu até tentei modificar, mas eu não ia conseguir colocar melhor do que ele colocou aqui, então vou ler exatamente como ele me mandou. A igreja pode ajudar falando sobre este assunto, pois no Brasil, a única coisa que os negros veem representado é nas religiões de matriz africana. E nós, como igreja, devemos tirar esse título das mãos dessas religiões e mostrar que o negro pode sim se sentir representado em uma igreja cristã. Pregamos muito que Jesus amava a todos, mas o ato de amar o outro não colocamos em prática. E dentro de igrejas evangélicas pentecostais, tem meio que um distanciamento entre igrejas de brancos e igrejas de negro, pois os brancos se acham mais intelectuais e com isso podemos ver que em igrejas de alta classe no Brasil não vemos pastores negros ou um líder negro de relevância. Nos Estados Unidos, tem vários movimentos segregacionistas que mudaram o pensamento de muitos crentes e devemos pensar que para o mover de Deus acontecer na igreja, só vai vir no momento que perdemos este pensamento, que a igreja tem que se calar em meio a tudo isso que está acontecendo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus só se manifestou, pois eles já tinham este entendimento, e ao passar dos anos nós perdemos essa consciência e agora devemos retomar para que nós como igreja venhamos crescer. E para juntar com essa ideia do que o Gabriel trouxe, eu quero ler um versículo que se encontra em Tiago 2, Tiago capítulo 2, versículo 14, que diz: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se a gente já entende que nós devemos agir com imparcialidade e promover a justiça, isso não pode ficar apenas na nossa oração de noite. Senhor, guarda os negros do nosso país. A gente precisa agir. Isso está muito preocupante. Isso sempre aconteceu, só que agora está sendo falado. Uma coisa que muito provavelmente vai acontecer. Daqui um mês, ninguém vai mais falar disso. Daqui um mês, ninguém vai mais lembrar disso. Mas morrem todos os dias pessoas por simplesmente serem negras. E a gente precisa agir para mudar isso. Porque com certeza Deus não se agrada dessas mortes. Com certeza Deus não fica feliz. Com certeza Deus sofre com essas mortes. Porque Deus não se agrada da injustiça. Eu espero que isso deixe vocês reflexivos, vocês para pensar, vocês orem a Deus sobre esses assuntos para que Deus possa usar a vida de vocês para edificar outros irmãos. Pensem nas pessoas negras que estão em volta de vocês, porque essas pessoas têm sofrido opressões há anos, há anos. Estuda sobre isso para você poder ajudar o seu irmão e melhorar como cidadão também. E é isso. Foi um prazer poder falar sobre isso. Se vocês quiserem conversar, podem me chamar. Eu espero que vocês considerem o que está sendo dito, pois é o local de fala. Não é só meu local de fala, como também das pessoas da minha casa, que nós conversamos sobre isso, do Marco Antônio, que também a gente conversou sobre isso esses dias, e do Gabriel Gama. E é isso, gente. Fiquem com Deus e muito obrigada.